Bem, nessa aula agora eu vou dar sequência do que a gente viu na primeira aula e vou iniciar um arquivo novo agora, só que dessa vez eu vou usar aquele modelo que a gente salvou na aula anterior. Então eu vou vir aqui em novo e ao invés de eu escolher um desses modelos já pré-definidos aqui, porque se eu escolhesse de novo o modelo de arquitetura, eu teria que fazer toda a configuração de novo. Então, eu vou clicar aqui no botão procurar e vou lá na pasta onde eu salvei, que foi na pasta documentos. E está aqui, ó, meu modelo. E vou usar esse modelo como ponto inicial para o meu arquivo. Normalmente é dessa forma que vocês vão usar o arquivo de modelo, tá? Clicando nesse botão aqui. Vocês não devem abrir um arquivo de modelo a não ser por aqui. Não cliquem no comando abrir e procurem um arquivo de modelo. Isso não está correto, tá? Normalmente isso não está correto. O arquivo de modelo deve ser usado somente aqui na opção procurar e aí vocês localizam o arquivo lá. Então eu estou usando aqui o meu modelo que eu salvei na aula anterior e vou dar um OK aqui. Está abrindo bem. Então já dá para perceber, ó, que como eu usei o modelo que eu salvei, os níveis já vêm corretos, tá? Se eu digitar, por exemplo, o N, ele já está em metros, então eu já consigo pular toda aquela etapa que eu fiz anteriormente, porque eu salvei isso como um modelo. Vamos agora ver como é que a gente trabalha desenhando paredes, que seria o elemento mais comum, né? E provavelmente o que a gente começaria desenhando. Então, como é que eu desenho paredes? Bem, vamos aqui para uma planta de piso. Então, aqui na minha barra do navegador eu vou em plantas de piso e escolho o nível onde essa parede vai ser desenhada. Ela vai ser desenhada no nível superior ou no nível térreo? Vamos começar pelo nível térreo. Eu dou um clique duplo. E eu tenho aqui meu nível térreo com as 4 elevações que já vêm prontas. Então eu vou começar a desenhar. Bem, aqui na barra de arquitetura eu posso clicar aqui, ó, parede, ou como dá para ver ali, WA é o atalho para a ferramenta da parede via teclado. Só lembrando que aqui no Revit a gente não precisa bater o Enter como no CAD. É só digitar a sequência de letras e ele automaticamente entra no comando. Vamos ver aqui então. Eu vou clicar aqui em parede. Seria a primeira etapa. E assim que eu clico em parede, vocês vão perceber que a gente vai automaticamente para a barra modificar, colocar parede. E aqui embaixo, ó, aparece algumas opções que a gente pode usar para configurar o nosso desenho de parede. As etapas seriam as seguintes. A gente começaria aqui escolhendo uma ferramenta de desenho. Eu poderia escolher a ferramenta da linha, que provavelmente seria a mais comum. Então, nesse caso, ó, eu desenho paredes em retas. Eu poderia usar a ferramenta do retângulo, para eu já desenhar paredes retangulares, certo? Eu poderia usar polígono, no caso polígono inscrito, polígono circunscrito, círculo, arcos. Então tem as várias opções de ferramentas de desenho. A primeira etapa seria escolher a ferramenta de desenho. Vamos escolher aqui a ferramenta da linha mesmo. Aí eu venho aqui, ó, sigo aqui, ó. Vou desenhar a parede com uma altura. Quando eu escolho a opção altura, quer dizer que a minha parede vai subir em relação ao nível onde eu estou, no caso, nível térreo. Se eu escolher aqui a opção linear, que não está numa tradução correta, o correto seria chamar de profundidade.
Então, ele está me dizendo aqui, ele está me alertando que essa parede vai descer, tá? Então, nessa situação aqui, a minha parede iria para baixo em relação ao nível. Ela começaria na cota desse nível e iria para baixo. Bem, o normal, vamos colocar aqui a altura, então quer dizer que ela vai subir em relação ao nível. Quando eu estou aqui na opção não conectado, eu posso dizer aqui quanto eu quero que essa parede tenha de altura. No caso aqui, 8 metros. Então eu poderia vir aqui e colocar que eu quero que essa parede suba 4. Ou se eu quiser fazer uma mureta, eu poderia dizer que ela vai subir 1 metro. Então, dessa forma, eu escolho qual a altura que essa parede vai ter. Outra opção que eu tenho aqui, ó, ao invés de eu escolher a opção não conectado, seria eu conectar essa parede a algum nível daqueles que a gente criou anteriormente. É uma situação bastante comum e interessante, porque se eu escolher aqui que ele vai ficar conectado a um nível, quando eu mexo na cota daquele nível, como a gente viu anteriormente, ele automaticamente ajusta as paredes para se adequar a essa nova realidade. Então, se de repente o cliente pede para você subir ou descer o nível, basta você ir lá, editar a cota do nível e todas as paredes que estiverem conectadas ao nível vão acompanhar essa alteração. Então vamos colocar aqui, ó, que ele está conectado ao nível superior. Aqui embaixo eu já consigo perceber que ele vai ter uma altura de 3 metros. Já me mostra aqui porque essa é a diferença entre os dois níveis, entre o nível 1 e o nível 2, no caso térreo e superior. Próxima configuração seria por onde a gente vai desenhar a linha. Então eu posso desenhar a linha pelo centro da parede ou pela face de acabamento externa ou interna, quando a parede tem materiais diferentes para o lado de dentro ou para o lado de fora. Você pode escolher por qual lado você quer desenhar. Nesse caso aqui, como é uma parede básica, sem diferenciação de face, tanto faz aqui qual a gente escolhe, tá? Porque as duas faces têm o mesmo material. Se eu quisesse desenhar pelo centro da parede, seria central, linha central da parede. Normalmente a gente trabalha com a face da parede, né? Porque a gente tem a medida dos ambientes livre, não medindo pelo eixo da parede, que é uma medida diferente. O núcleo aqui, ó, é quando a parede, além de uma parte estrutural, que é o que ele chama de núcleo, ela também teria acabamentos. Não é muito comum aqui na nossa realidade, né, de construção, seria mais em países, por exemplo, de clima frio, onde você tem uma parte estrutural da parede e depois revestimentos, né? Então você pode escolher desenhar usando o núcleo como referência para a posição e não os revestimentos e acabamentos da parede. Tá? Eu vou usar aqui face de acabamento externo. A opção cadeia é para que você consiga desenhar uma sequência de linhas de parede sem o comando interromper. Se você desligar essa opção, a cada segmento de parede que você faz, ou ele interrompe e você tem que iniciar novamente. Então, eu sugiro deixar a cadeia ligada. Tá? O deslocamento é para que a parede apareça deslocada em relação ao ponto em que você está clicando. Então, por exemplo, se você tem o contorno, você tem o desenho do terreno e você sabe que tem que deixar um recuo de 1,5 m, você pode ajustar esse deslocamento para 1,5 m e desenhar por cima da linha do terreno. Assim, a parede vai aparecer deslocada 1,5 m em relação àquele ponto que você está clicando. O mais comum seria deslocamento zero, que significa que a parede vai ser desenhada
no ponto em que você está clicando. Vamos deixar assim com 0, então. A etapa final para iniciar o desenho, agora é mexer nas propriedades da parede. O mais importante aqui seria a gente escolher o tipo da parede que a gente vai usar. Clicando aqui, eu posso ver aqui uma lista de paredes já configuradas, já criadas. Essas paredes também fazem parte do modelo. Então eu, por exemplo, poderia vir aqui e escolher uma parede genérica de 150 milímetros. Então eu escolho aqui a parede que eu quero usar para desenhar. Aqui ele repete algumas coisas, né? Por exemplo, linha de localização, face de acabamento externa. Ele está restrito à base. A base dele está no nível térreo, né? E deslocamento da base. Esse comando de deslocamento da base é o quanto você quer que a parede comece deslocada, quer dizer, subir ou descer, em relação ao nível em que você está. Quando ele está 0, como está aqui, ela começa exatamente no nível. Se você colocar valores negativos, a parede começa abaixo desse nível. E se você colocar valores positivos, ela começa mais alta do que o nível. Vamos primeiro usar como 0 mesmo. Então agora, ó, basta eu vir aqui, clicar num ponto e puxar a linha. Vocês estão percebendo ali, ó, que nesse zoom que eu estou, ele anda de 10 em 10 centímetros. Ó. Ele dá saltos de 10 em 10. Eu estou com o zoom muito afastado, então eu vou aproximar um pouco mais. Quando eu aproximo, ó, eu começo a enxergar a parede melhor, né? Girando o botão do mouse para dar zoom mais, zoom menos, e pressionando e arrastando para mover a tela. É igual o CAD. Nesse zoom que eu estou, agora ele já anda de 2 em 2. Então, conforme o zoom que você dá na tela, esses saltos se modificam. Quanto maior o zoom, menor é o salto. Bem, se você não consegue parar com o mouse em cima do valor, ele vai ser igual ao CAD. Vai ser assim, eu aponto a direção para onde eu quero que a linha vá, digito o valor e confirmo com Enter. Uma coisa importante aqui para ressaltar é essa linha pontilhada que vocês estão vendo, no caso aqui na parte de cima da parede. Essa linha indica qual lado da parede vai ficar com a medida que eu digitar, porque isso faz diferença quando a parede tem uma curva. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, por exemplo, 4 metros, 4 e Enter. Se eu descer, vocês estão vendo que a minha parede fica para a esquerda, para que a minha parede de cima vá até o final dela. Então, quando vocês estiverem desenhando, é importante observar de que lado essa linha tracejada está. Ela tem que estar do lado onde você quer que fique a medida que você vai digitar. Caso ela esteja do lado errado, eu posso pressionar a barra de espaço. Ó. A barra de espaço faz com que eu troque o lado da parede. E aí ele inverte e eu posso digitar o próximo valor, por exemplo, 2 e Enter. E assim eu vou contornando, né, o meu ambiente. Ele tem alguns snaps, ó, como você pode perceber aqui, ó, ele alinhou com a parede lá em cima, então eu posso simplesmente clicar com o mouse e finalizo lá no topo da parede. Dou um ESC e ele une os cantos ali. Para eu desenhar paredes no meio, basta eu clicar e desenhar a parede, por exemplo, de um lado para o outro. Então, ESC, ele automaticamente faz a união das paredes. Se eu começar uma parede aqui, ó, eu posso subir, virar e encontrar aqui. E dou um ESC e ele automaticamente já une as paredes. Vamos ver agora como é que a gente
modifica as paredes depois delas desenhadas? Bem, para isso eu vou iniciar uma próxima aula.